Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal, graúdas e boas, cresciam do mesmo talo. Depois delas, brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: "Hoje me dou conta do erro que cometi." Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo." José lhe respondeu: "Longe de mim, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável." Então o faraó contou o sonho a José. "Sonhei que eu estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Atrás delas saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão feias como antes. Em seguida, acordei. Ainda vi no meu sonho 7 espigas de cereal, graúdas e boas, que cresciam de um mesmo talo. Depois delas, brotaram outras 7 espigas de cereal mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar." O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado.
O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por isso, faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então, o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se! Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim, José estocou grãos como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram, ao fim, os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a face da terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender grãos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome se agravava em toda parte. Gênesis, capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar grãos por causa da fome na terra de Canaã. José
era o governador daquela terra e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu-os, seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: "De onde vocês vêm?" Eles responderam: "Da terra de Canaã, para comprar comida." José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espias. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida." Eles responderam: "Não, meu senhor, os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Os teus servos são homens honestos, não espias." José, porém, insistiu: "Não, vocês vieram ver as áreas desprotegidas da terra." Eles disseram: "Os teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o nosso pai, e o outro já morreu." José tornou a afirmar: "É como lhes falei, vocês são espias, vocês serão postos à prova. Tão certo como vive o faraó, vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim, ficará provado se vocês estão dizendo a verdade. Se não forem, tão certo como vive o faraó, vocês são espias." José os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: "Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a própria vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando grãos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para comprovar o que dizem, e vocês não tenham que morrer." Eles se prontificaram a fazer isso. Então, disseram uns aos outros: "Certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia." Rúben respondeu: "Eu não lhes disse que não pecassem contra o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue." Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de grãos as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem provisões para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de grãos sobre os jumentos e partiram. Em uma hospedaria, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Então disse aos seus irmãos: "Devolveram a minha prata, está aqui na minha bagagem." Tomados de pavor e tremendo, disseram uns aos outros: "Que é isto que Deus fez conosco?" Ao chegarem à casa de Jacó, o seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: "O homem que é o senhor daquela terra falou asperamente conosco e nos tratou como espias. Todavia, nós lhe asseguramos que somos homens honestos, não espias. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã." Então o homem que é senhor daquela terra nos disse: "Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espias, mas homens honestos. Então eu lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra." Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo
Jacó, o seu pai, lhes disse: vocês vão me deixar sem filhos. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. O pai, porém, respondeu: o meu filho não descerá com vocês. O seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer com tristeza à sepultura. Novo Testamento, Mateus capítulo 12, versículos 1 ao 21. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. No seu nome as nações porão a sua esperança. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.